sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Flávio Serafini e Anderson Nogueira, que autoriza o governo a fazer a compensação de dívidas de PVA com créditos dos salários atrasados dos servidores do Estado. Os efeitos da proposta devem valer enquanto durar o estado de calamidade financeira. O texto também prevê que os servidores não sejam cobrados por juros sobre valores vencidos ou a vencer. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. O projeto autoriza que quando o servidor solicitar, esse pagamento do IPVA pode ser abatido da dívida que o Estado tem com ele pelo fato dos salários estarem atrasados. É importante para o servidor que consegue regularizar a situação do seu automóvel e para o Estado abate a dívida que o Estado tem com os servidores. É um projeto que visa facilitar a vida do servidor, que já vem sofrendo tanto, com tantas dificuldades aqui no nosso Estado. Os parlamentares também discutiram a mensagem do governo que altera a lei que trata do regime previdenciário dos servidores públicos do Estado. O texto eleva o percentual de contribuição dos servidores ativos de 11% para 14%. Para aposentados e pensionistas, a alíquota para os que recebem acima de R$ 5.531 também passa de 11% para 14% sobre o valor que ultrapassa o teto de isenção da cobrança. Já a contribuição patronal, devida pelo Estado, sobe de 22% para 28%, relativa aos servidores incluídos no Rio Previdência. Para os servidores que aderiram ao regime de previdência complementar, o RJ-Prev, a contribuição patronal será de 22%. Após ser sancionada pelo governador, a lei entra em vigor em 90 dias. Segundo o governo, o impacto financeiro com a aprovação do projeto representa um aumento de cerca de R$ 530 milhões em relação aos ativos e quase R$ 1 bilhão referente a inativos e pensionistas. Para a oposição, a medida não resolve a crise econômica enfrentada pelo Estado. O rombo do Rio Previdência é de 11 bilhões e meio. Isso nem encosta o rombo previdenciário. Então, na verdade, é uma atitude que não se justifica. Na grande reforma da Previdência da União, não existe proposta da alíquota sair de 11%. Aqui se aprova uma reforma previdenciária de 11% para 14%, que não era exigência do acordo com o governo federal. Eu acho que foi um marco, é uma matéria extremamente difícil. No momento em que o Estado do Rio de Janeiro passa por uma séria crise financeira, você aprovar um projeto de lei que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores é muito complexa, mas o conjunto da casa entendeu que também é a única oportunidade que temos no Estado do Rio de Janeiro encontrar uma saída para a grave crise que enfrenta. Uma emenda apresentada pelos deputados Luiz Martins e Cidinha Campos e incorporada ao texto substitutivo prevê que o aumento da alíquota previdenciária só vai valer para os servidores que estiverem com os salários e o 13º em dia. A emenda que nós fizemos foi exatamente para prevenir isso e evitar discursos no sentido de que não adianta fazer isso porque eles não vão pagar o salário e vão continuar aumentando a contribuição. Não é por aí. A emenda que nós fizemos é no sentido de que esse implemento do aumento da contribuição só será feito depois que tudo estiver zerado. O Estado não estiver devendo um tostão aos servidores, os salários, o 13º e tudo. Eu acho que foi um acordo que não tinha outra solução para botar em dia o salário do servidor que estava pagando juros absurdos, juros bancários, no cartão de crédito, e era impossível viver do jeito que estão vivendo. Eu acho conveniente, isso me atendeu, porque eu também tenho esse compromisso de que só depois dos salários em dias passaria, no meu caso, eu votaria a matéria. Mas como não tem outra solução de botar em dia, é necessário que se aprove para que se bote em dia. Mesmo assim, o desconto só virá após os servidores receberem 3, 4 salários de uma vez. Isso será um benefício para o servidor, porque ele vai colocar suas contas em dias, vai ter certeza que aposentados e pensionistas vão receber em dia.
Outra lei que pode ser alterada é a que criou o bilhete único intermunicipal. A ideia é ampliar o prazo para que os cidadãos que recebem até R$ 3.000 mensais possam fazer a declaração que garante a manutenção do benefício do bilhete. Se o projeto for aprovado e a lei sancionada, o prazo que passa a valer é de 90 dias, contados a partir da publicação da sanção. O texto dos deputados Marcelo Freixo, Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Paulo Ramos e o Anderson Nogueira foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. É um direito que as pessoas têm e, para você ter uma ideia, dos beneficiários atuais, somente 20% fizeram recadastramento. Mas não é por desatenção dessas pessoas, é que elas não estão avisadas da necessidade de fazer esse recadastramento. E, exatamente, na quinta-feira termina o prazo. Todo mundo ficaria sem o benefício já no dia seguinte. Então, esse projeto visa apenas estender o prazo para o recadastramento, possibilitando assim que as pessoas que tanto precisam desse benefício não o percam. O transporte hidroviário do estado pode ganhar mais uma linha social. A proposta do deputado Dica é ligar a Praça 15 ao Trevo das Missões, no município de Duque de Caxias. A matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. Na verdade, a gente quer criar uma facilidade para todo morador da Baixada Fluminense, não só a cidade de Duque de Caxias, porque nós criaremos uma comodidade melhor, vamos eliminar ônibus, nós vamos facilitar a vida do passageiro, brigar por uma tarifa justa e o que é melhor, menos tempo no transporte. Nós estamos criando uma linha social, que é um transporte de massa, para facilitar e diminuir a dificuldade que existe hoje do morador da Baixada Fluminense vir para o Rio de Janeiro. Já o deputado Átila Nunes quer criar o programa De Olho no Vencimento. O objetivo é que o consumidor que constatar a existência de um produto com prazo de validade vencido possa trocá-lo por outro igual ou similar. No caso de não existir opção para a troca, o cliente poderá escolher outro produto de igual valor ou de valor superior, pagando a diferença. A adesão do comércio varejista será voluntária e os estabelecimentos que participarem do programa receberão o selo Estabelecimento Responsável, para que possam ser facilmente identificados pelo público. O projeto foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Estudantes de faculdades instaladas em grandes estabelecimentos comerciais podem ter direito a pagar metade da tarifa nos estacionamentos. O benefício só será válido durante o horário das aulas. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado em segunda discussão. O estudante, que tem a sua universidade, a sua faculdade dentro desses locais, eles precisam ir todo dia. Se eles tiverem carro, e a maioria hoje em dia dos estudantes, principalmente os que trabalham de dia e estudam à noite, tem carro, E aí tem que pagar o estacionamento total, o número de horas de aula que eles ficam dentro dos shoppings, e tem que pagar esse valor. E os deputados Valdec Carneiro e Bruno Dauaire querem criar regras para o funcionamento de instituições de longa permanência de idosos, os asilos. A proposta distingue as diferentes modalidades assistenciais de acordo com os cuidados exigidos para cada pessoa, limita em 40 o número máximo de residentes, os equipamentos que devem ser oferecidos, como aparelhos auditivos, andadores e bengalas, além de definir o número mínimo de funcionários em cada área específica, como fisioterapeutas, nutricionistas e enfermeiros, por exemplo. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. São regras que dizem respeito, em primeiro lugar, à integridade física dos idosos que são acolhidos. Nós temos tido notícias em vários abrigos do Rio de Janeiro de situações em que os idosos ficam totalmente desprotegidos. Houve morte, inclusive. Nós estamos defendendo, inclusive, a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia sobre a situação dos abrigos no Rio de Janeiro. Portanto, o projeto prevê, em primeiro lugar, medidas de proteção, de segurança, de respeito à integridade dos idosos que são ali acolhidos.
Segundo lugar, é para ter também um efetivo de profissionais capacitados, especializados nas mais diferentes modalidades de cuidado à pessoa idosa. Fornecedores e comerciantes podem ser impedidos de expor o consumidor a qualquer forma de constrangimento quando não for possível efetuar o pagamento com cartão de crédito ou débito por falha no sistema. Será considerado constrangimento manter o consumidor por mais de 15 minutos no local, contra a vontade, e o comerciante deverá oferecer outras formas de pagamento, como a transferência eletrônica ou acordo entre as partes. Quem descumprir a regra pode ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A proposta do deputado André Siciliano foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. Muitas das vezes o consumidor passa constrangimentos porque ele vai fazer a compra dele ou vai pagar um serviço ou um bem e no momento dele fazer o pagamento o cartão não está no ar, a maquininha não está no ar. Então o que a gente procura fazer é disciplinar outra forma de pagamento, que isso é bom para o comerciante, né, o vendedor do serviço, e também para o consumidor. Já os deputados Zeidan e Conte Bittencourt querem criar o programa Cineclube nas escolas públicas do estado. A ideia é exibir filmes nacionais como incentivo à cultura. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Nós sabemos que a nossa juventude, as nossas crianças vivem hoje num mundo de informação muito agilizada, né, com acesso à internet, com outras dinâmicas tecnológicas que devem ser inseridas dentro da escola. Então, ter o cinema como mais um instrumento para que o professor possa realizar debates, possa estar apresentando documentários e possa estar até em cima de uma produção de arte, né, do nosso cinema brasileiro, fazendo um debate, seja em que tema for, é enriquecer e ajudar com que essa juventude tenha mais até motivação para estar dentro da escola. Igrejas de qualquer culto que se destacarem pela preservação do meio ambiente podem receber o selo Igreja Verde. Serão reconhecidas iniciativas como a economia no consumo de água e de energia, a reciclagem de materiais e a conscientização comunitária. O texto da deputada Márcia Giovanni foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. A lei que trata da publicidade oficial do Estado pode ser alterada. O objetivo é que, em casos de epidemia, risco de epidemia ou de saúde pública decretados pela Secretaria Estadual de Saúde, toda a campanha publicitária da administração direta ou indireta do Estado, nos diversos meios de comunicação, pagas com recursos públicos ou não, deverá conter a logo da campanha de prevenção sobre o problema em questão. O projeto dos deputados Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreiro, enfermeira Rejane, Lucinha, Márcia Giovanni, Marta Rocha, Tia Ju e da ex-deputada Tânia Rodrigues foi aprovada em primeira discussão. Principalmente em momentos de crise, de epidemia, chikungunya, febre amarela, zika, a gente tem essa possibilidade, através da divulgação de painéis, de outdoor, que seja, de ter a logomarca da Secretaria Estadual de Saúde para dar garantia naquilo que vai ser publicitado na rua. E a deputada Marta Rocha quer mudar a lei que trata da reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil. O texto prevê a reserva de 20% das vagas para policiais civis bacharéis em direito nos concursos públicos para preenchimento de cargos de delegado de polícia. O projeto foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Nós estamos reconhecendo a experiência, nós estamos reconhecendo a capacidade desenvolvida por esses policiais que há muito tempo nas instituições já vem demonstrando o seu talento e a sua competência. Às vezes esses policiais que são extremamente dedicados, que trabalham, que têm suas famílias, que estudam, né? Esses policiais, às vezes, no exercício de um concurso, muitas das vezes ele pode não ter um resultado tão brilhante quanto os primeiros colocados, mas ele apresenta, sim, bons resultados e eles devem ser valorizados em razão do tempo de serviço da sua experiência. Academias, clubes, associações e demais organizações esportivas podem ser obrigadas a apresentar um profissional de educação física capacitado para o atendimento de emergência durante o funcionamento.
O projeto Suporte Básico da Vida, apresentado pelo deputado Conte Bittencourt, também foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. E os postos de combustíveis do estado devem ser obrigados a ter coletores, caixas de armazenamento e distribuidores para o aproveitamento da água. Os estabelecimentos que fizerem serviços de lava-jato terão que fazer testes de prospecção de água subterrânea e construir poços para se adequarem à norma. A proposta do deputado Samuel Malafaia foi aprovada em primeira discussão. Essa lei obriga que os postos tenham mecanismo de captar água da chuva fácil, simples, utilizando calhas e conservando depois de filtrada num reservatório. Essa água pode pelo menos limpar o chão, né? A parte cimentada do posto, pelo menos. E se for mais abundante, pode ajudar, em vez de usar uma água potável, uma água limpa, né? Produzida pela SEDAI, que a gente até quase pode beber sem filtrar, para lavar carro, pode usar a água da chuva, que faz muito bem esse serviço.